Já que nos últimos dias temos falado tanto sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, a sua importância e suas versões, falar hoje das 95 teses de Lutero faz parte deste contexto e é muito necessário para você entender que o livro que você tem hoje acesso com tanta facilidade, em abundância, antigamente não era assim. O que nos leva a dar ainda mais valor e atenção. Primeiro, a Bíblia Sagrada como Bíblia. Segundo, com os pioneiros da fé que lutaram, que se esforçaram para que hoje eu e você tivéssemos acesso a esse livro maravilhoso. Se você também é um desses que ama, que preserva, que valoriza a Palavra de Deus, a Bíblia, esse vídeo é para você. Não saia daí porque eu já volto. Mas antes, porém, eu preciso daquela sua ajuda, da sua participação aqui no canal, que é fundamental, que é essencial. E isso vai nos fazer ainda mais a continuar vindo aqui. E hoje, agora, o nosso canal, você tem vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Por quê? Porque você está fazendo parte, você faz parte deste projeto. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque todas as vezes que você faz isso, compartilha os vídeos, faz com que a gente possa ter força, faz com que a gente tenha condição para vir aqui todos os dias agora, repito, de segunda a sexta, para produzir conteúdos como esse, para nos ajudar, para te ajudar nos estudos diários das Sagradas Escrituras. Então deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas. No século XVI, a Igreja Católica ela vivia um período de grande crise espiritual e até moral. Um dos maiores problemas era a venda de indulgências, documentos vendidos em nome do Papa que prometiam perdão dos pecados ou redução do tempo no purgatório. Esse comércio era incentivado por pregadores como John Tetzel para arrecadar recursos, inclusive para a construção na época da Basílica de São Pedro em Roma. Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia em Wittenberg, na Alemanha, ele via tudo isso com muita indignação. Ele observava, ele via essa prática com muita indignação na sua alma. Porque tudo isso ele entendia que, à luz da Palavra de Deus, das Escrituras, o perdão dos pecados só poderia vir e só vem, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Martinho Lutero tinha isso no coração, ele tinha essas palavras cravadas na sua alma. Martinho Lutero era um homem, em parte, atormentado. Como monge, ele jejuava, se castigava, fazia longas orações, longos períodos de consagração e orações e confissões intermináveis, mas nada trazia paz à sua alma. Ele sempre se via diante da justiça de Deus como um juiz implacável. Ele via Deus como aquele que o iria castigar. Foi então que Martinho Lutero, estudando a Palavra de Deus, olha como é importante nós estudarmos, lermos a Palavra de Deus. Foi então que Martinho Lutero, estudando a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, Lutero se deparou com as palavras que mudariam para sempre a sua vida. Romanos capítulo 1, verso 17, ele lê: o justo viverá da fé. E foi nesse momento que o Espírito Santo abriu seus olhos e ele compreendeu de fato que a justiça de Deus não era apenas aquela que condenava, aquela que condena, mas também aquela que é dada gratuitamente ao homem, a todo aquele que crê em Cristo.
Lutero descreveu nesse instante e foi como um raio que caiu na cabeça dele. Num momento instantâneo, ele foi tomado por algo que mudou a sua vida e a sua história. Foi como se, ele disse, eu tivesse entrado pelas portas do paraíso naquele momento. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Lutero encontra a confirmação desse evangelho libertador. Na verdade, ele precisava ser liberto. Porque pela graça sois salvos, diz o texto sagrado, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E foi ali que Lutero, ele entendeu que a salvação não se compra, a salvação não pode ser vendida, a salvação não se conquista, a salvação não depende de indulgências, penitências, ou méritos humanos, ou sacrifícios humanos. A salvação, ela é um presente. No inglês, ela é um gift. Ela é um presente. É a graça de Deus. Ela é o favor imerecido. Esses dois textos juntos derrubaram as muralhas do medo que aprisionavam a mente e o coração de Lutero e se tornaram então o alicerce da reforma protestante. E aqui começo a falar da nossa base, porque nesses últimos vídeos eu tenho falado tanto sobre a palavra de Deus, como ela praticamente, tecnicamente surgiu até nós, versões, traduções. E aqui está mais um contexto que você precisa entender, que tudo que temos hoje, alguém lá atrás lutou, batalhou, se esforçou, se dedicou. E isso que aconteceu, toda essa história que eu lhe contei em poucas palavras sobre a vida de Lutero, foi como se uma luz, e foi a luz da palavra de Deus, que veio de forma avassaladora e voltou a brilhar no coração e na vida desse homem. Voltou a brilhar, mudando não apenas a vida de um homem, nesse caso, Lutero, mas mudou a história do cristianismo e mudou para sempre. No dia 31 de outubro de 1517, se não me falha a memória, se não estou equivocado, Lutero escreveu um documento conhecido como as 95 Teses, no qual ele criticava o abuso das indulgências e chamava para um debate teológico todos aqueles que estavam praticando aquelas obras terríveis contra o evangelho, contra a igreja, sobre um verdadeiro arrependimento e a justificação pela fé. Lutero chama os teólogos da época para debaterem sobre esse assunto. As teses foram escritas em latim, é claro, a língua acadêmica da época, e não tinham inicialmente o objetivo de dividir a igreja, mas de chamar a atenção para uma reforma, é o que ele buscava. Lutero então as afixou, pregou na porta da igreja do castelo em Wittenberg, que funcionava como um quadro de avisos públicos daquela universidade. A intenção de Lutero era propor então um debate acadêmico, chamar a atenção dos acadêmicos. Mas graças à recém-inventada imprensa de Gutenberg naquela época, as teses, elas também foram rapidamente copiadas, traduzidas agora do latim para o alemão e espalhadas por toda a Europa. Isso incentivou um movimento que não pôde mais parar, um movimento que não pôde mais ser contido. Questionamentos surgiram sobre a autoridade do Papa, a doutrina do purgatório, os sacramentos e principalmente a redescoberta da centralidade, da veracidade da palavra de Deus e da graça de Cristo. O gesto de Lutero marcou o início daquilo que conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Entre os legados mais importantes estão os famosos 5 solas. Primeiro, sola Escritura, somente a Escritura é regra de fé e prática. Depois, sola fide, a salvação somente pela fé. E me perdoem na minha pronúncia, porque às vezes, de tanto falar há mais de 30 anos falando em inglês e há mais de 13 anos lidando com hebraico, às vezes eu posso me equivocar, me tropeçar em algumas pronúncias. Mas vamos lá, sola fide, a salvação é somente pela fé. Depois, sola gratia, a salvação é somente pela graça. Sola Christus, Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Sola Deo Gloria,
toda glória pertence somente a Deus. As 95 teses de Lutero foram um protesto contra a corrupção da igreja, especialmente a venda de indulgências. Já disse isso, né? Pelo menos 2 vezes aqui. Aonde foram fixadas em 1517 na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Esse ato desencadeou agora a reforma protestante, que mudou a história do cristianismo, reafirmou o evangelho da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E foi a partir daí, foi a partir também de textos como de Romanos 1:17, Efésios 2, 8 e 9, veja a importância de você ler as Sagradas Escrituras. Eu quero aqui já abrir um parêntese e dizer para você, leia essa semana a carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 1 até o 5 é a maravilhosa explanação do que é a graça de Deus. Depois leia Efésios e se aprofunde cada vez mais na palavra de Deus. Porque Lutero, lendo esses textos, ele descobriu que a verdade estava escondida. A verdade estava retida para apenas um grupo de pessoas, um grupo seleto, mas que distorciam a verdade. Na verdade é que a justiça ou o justo, ele viverá da fé e a salvação é pela graça, não é por obras. Essa revelação mudou a sua vida, mudou a vida de Lutero, deu a origem ao que, graças a Deus, hoje fomos alcançados, libertos, se assim não posso dizer, libertados pela famosa reforma protestante. E agora eu quero saber de você se esse vídeo aí falou com você. Se esse vídeo falou com você, escreva aqui nos comentários a frase: o justo viverá da fé. E que o Senhor Jesus, e que o Senhor Deus continue nos guiando e nos abençoando, e que a sua palavra permaneça para sempre como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fique com Deus, tchau, shalom, sheiri lechayom tov, nitrae shavuah haba, lehitraot shelohim variotah, shalom uvraha.